Durante muito tempo, muitas pessoas disseram que a Bíblia era apenas um livro de histórias fictícias e lendas. Mas ao longo dos últimos 2 séculos, arqueólogos começaram a fazer descobertas surpreendentes. Cidades citadas na Bíblia começaram a aparecer nas escavações. Reis, que alguns acreditavam ser apenas personagens simbólicos, foram confirmados em inscrições antigas, e eventos descritos nas escrituras passaram a ser encontrados em artefatos históricos. Algumas dessas descobertas foram tão importantes que mudaram completamente a forma como historiadores enxergam certos relatos bíblicos. Hoje, você vai conhecer algumas das descobertas arqueológicas mais impressionantes que confirmam partes da Bíblia, e a última vai te surpreender. O rei Davi existiu. Durante muito tempo, alguns historiadores acreditavam que o rei Davi era apenas um personagem lendário criado pelos autores da Bíblia. Mas em 1993, arqueólogos fizeram uma descoberta muito importante no norte de Israel. Durante escavações na antiga cidade de Tel Dan, foi encontrada uma pedra com uma inscrição em aramaico. Essa inscrição mencionava algo chamado Casa de Davi. Essa expressão era usada para se referir à dinastia real, descendente do rei Davi. O mais importante é que essa inscrição foi escrita por um reino inimigo de Israel, ou seja, não era um texto religioso tentando glorificar Davi. Era um registro histórico feito por outro povo. A pedra foi datada de cerca de século 9 a.C., o que significa que foi escrita apenas cerca de 150 anos depois da época em que Davi teria vivido. Para muitos arqueólogos, essa foi uma das primeiras evidências sólidas de que o rei Davi realmente existiu. O túnel do rei Ezequias. No livro de 2 Reis, a Bíblia conta que o rei Ezequias mandou construir um túnel para levar água até Jerusalém. Isso aconteceu porque a cidade estava prestes a ser atacada pelos assírios. A ideia era garantir que os habitantes tivessem água, mesmo durante um cerco. Por muito tempo, isso parecia apenas um detalhe histórico difícil de confirmar. Mas esse túnel realmente existe. Ele foi descoberto no século XIX e ainda pode ser visitado hoje em Jerusalém. O túnel tem cerca de 530 metros de comprimento e foi escavado diretamente na rocha. O mais impressionante é que ele foi escavado por 2 grupos de trabalhadores ao mesmo tempo, cavando de lados opostos. E no meio do túnel foi encontrada uma inscrição antiga, descrevendo exatamente o momento em que os 2 grupos finalmente se encontraram. Pôncio Pilatos. Nos evangelhos, Pôncio Pilatos aparece como o governador romano que autorizou a crucificação de Jesus. Durante muito tempo, algumas pessoas questionaram se ele realmente tinha existido. Mas em 1961, arqueólogos encontraram uma pedra muito importante na cidade de Cesareia, em Israel. As inscrições mencionavam claramente o nome Pôncio Pilatos e também dizia que ele era prefeito da Judéia. Essa descoberta confirmou a existência histórica de uma das figuras mais importantes no julgamento de Jesus Cristo. Os manuscritos do Mar Morto. Uma das descobertas arqueológicas mais importantes relacionada à Bíblia aconteceu em 1947. Um jovem pastor beduíno estava procurando uma ovelha perdida perto do Mar Morto quando entrou em uma caverna. Dentro da caverna, ele encontrou vários jarros de barro. Dentro desses jarros estavam pergaminhos extremamente antigos. Esses documentos ficaram conhecidos como manuscritos do Mar Morto. Eles incluíam cópias de livros do Antigo Testamento com mais de 2.000 anos de idade. Quando os estudiosos compararam esses textos com as versões modernas da Bíblia, descobriram algo impressionante. O conteúdo era quase idêntico. Isso mostrou que os textos bíblicos foram preservados com uma precisão enorme ao longo dos séculos. A destruição de Jerusalém. Nos evangelhos, Jesus teria dito que Jerusalém seria destruída. Algumas décadas depois, no ano 70 d.C., o exército romano invadiu a cidade. O templo foi destruído e grande parte de Jerusalém foi arrasada. Hoje, arqueólogos encontraram várias evidências dessa destruição. Camadas de cinzas, restos de incêndios e pedras enormes derrubadas do templo foram encontradas nas escavações da cidade antiga. Essas evidências mostram que Jerusalém realmente passou por uma destruição massiva nesse período. A cidade de Jericó. A Bíblia descreve a famosa história da queda das muralhas de Jericó. Durante escavações na região, arqueólogos encontraram restos de muralhas antigas que realmente desmoronaram. Algumas partes dessas muralhas caíram para fora da cidade, formando uma espécie de rampa natural. Isso teria permitido que invasores subissem facilmente até o interior da cidade. Além disso, também foram encontrados sinais de incêndio intenso, algo que também aparece no relato bíblico da destruição da cidade. Essas descobertas não provam todos os eventos sobrenaturais descritos na Bíblia, mas mostram algo muito importante.
Muitas das cidades, reis e acontecimentos citados nas escrituras realmente fazem parte da história do mundo antigo. A arqueologia continua trazendo novas descobertas todos os anos, e quanto mais escavações são feitas, mais detalhes sobre o mundo bíblico continuam sendo revelados. Isso mostra que, além de ser um texto religioso, a Bíblia também é um documento histórico que descreve civilizações, guerras, reis e acontecimentos reais. E talvez muitas outras descobertas ainda estejam escondidas debaixo da terra, esperando para serem encontradas. Então, acredite você ou não em Deus ou Jesus ou o que ele fez ou deixou de fazer. O que você não pode negar e que nem a ciência nega são as existências históricas das coisas citadas na Bíblia. Se você gostou desse vídeo, por favor, eu te peço, se inscreva, deixa o like e compartilhe com quem você acha que irá gostar também desse vídeo.